Vamos lá, pessoal. Então, esses intercâmbios que vêm nos acobertar sobre matutino, vespertino, noturno, esses campos amovíveis, a motrivivência, tá ligado ao amor ao movimento, né? Nós temos que questionar essa maneira de amotrivivências e suas ampliações que venham despertar fatos que venham elucidar questões importantes diariamente. Ok? Então, na expansão, como falamos sobre cidades costeiras, a produção do açúcar, que eu já falei sobre a matéria-prima, que também foi em destaque, não só açúcar, mas também teve o café. Nós olhamos em dicionários que destacam a colônia brasileira. Então, o comércio atlântico de escravos, início comparativamente tímido, no período de 1450 a 1600, o número de escravidão, escravos exportados, somou 400 mil, cerca de um terço apenas de importações de escravizados para o norte da África do Oriente Médio. O comércio atlântico incorporava as Américas, atingiu 10,9 milhões de escravizados. Que o comércio islâmico tenha afeição, então, o tipo de temas, aforramento, aforria, que coloca o tipo de comércio ainda que ocorre entre essas maneiras, que venha haver um campo anagogista, né, que venha ser algo estático e místico, muitas vezes místico como um campo de teoria, de mito, né? São fatos importantes que aconteceram, não só em navios, campo de exportação, que acontece até hoje em alguns portos no Brasil e em outros lugares mundiais, que venham nos colocar reflexões analíticas, perceptivas e perplexas, né, entre os campos micro, meso, macro, nos campos anais, que falam sobre o que? Fatos e crônicas que venham memorizar várias literaturas brasileiras e esse panorama importante. Então, 1450 a 1600 fica nessa linha do tempo da descoberta do Brasil. É lógico que a descoberta do Brasil também vieram os escravos para cá, tinha índios, né, que alguns vão dizer, ou seja, e há questões de analisarmos fontes importantes, ok? Entre esses fatos. O que eu quero dizer entre essas maneiras, né, de convalentes, que a palavra análoga, a palavra analgésia, ou seja, insensibilidade, ligado um tipo de uma maneira que podemos colocar uma teoria sensacionalista, que coloca essa analgia entre pesquisas, ou seja, já ouvi bastante tempo em época de história, geografia, esses campos análogos. A palavra analogia, os campos anais, que coloca campos de anos, 2 anos, 3 anos, são pesquisas que venham se destacar em qualquer livro de metodologia científica. Qualquer livro de metodologia científica vai ter um campo que venha ancorar, né? Ou seja, entre essas demandas europeias, escravos, que venham haver um campo atlântico e a África, as maneiras de transições ligadas à navegação, ou seja, essas muralhas que também colocam vários pesquisadores a colocar uma realidade histórica entre que a própria pesquisa é um naufrágio, a própria pesquisa é um vento, entre plantadores de histórias, de sonhos, de projetos, de produções científicas que venham, seja,
conectar esses períodos. Então, basta dizer que entre essa anemia relacionado às acumulações primitivas e à própria cultura, há uma maneira ainda que nós podemos liberar esses campos ascédicos, acessíveis, que possam ser um fluxo de anexão relacionado à maneira documental e às dissertações. O discurso hoje está muito ambíguo, somente em plenários e assembleia, virou um tipo de assembleísmo, que o modo de dizer em campos de plenários, campos executivo, legislativo, que virou um discurso vasto, mais largo, mas, ou seja, uma lacuna, uma ambiguidade muito grande, que fica um campo antifórico, né, que há uma confusão, né, e algo intrigado, né, que intriga e não nos coloca mais aquela sede de analisarmos temas que venham relacionar fatos importantes em outros departamentos. É lógico que a pesquisa em si, os meios de produções, os fundamentos, direito, movem-se, e mover-se nos coloca essa amovivência, amotrivivência, o amor que relaciona e nos coloca dificuldade, porque para amar já tem dificuldade, para estudar temos dificuldade, para lermos temos dificuldade, mas pela dificuldade, sobretudo, há uma razão, há um objetivo, há uma meta para se alcançar diante desses fatos. Ou seja, entre anexos, adjuntos, documentos, ligações, reuniões, ou seja, campos filiais, que são faculdades, que vêm acrescentar, que vêm agregar, adicionar e adir, ou seja, adiências que colocam fatos internos e externos diante de fatos que relacionam onde você passou. Parece que há uma questão vazia, um ser nada, que coloca vários autores, que nos coloca uma maneira andrógena, né? Não vou falar andrógena, no campo de androfagia, ou antropofagia, ou antropófago, mas nos coloca a palavra andro, e a palavra andro nos coloca tipo de fantoche. Por isso que eu até comprei um remédio, o nome dele é Androspan. Androspan significa o quê? Androspan está ligado ao campo androgênico, né? Que liga o quê? Algo antropotécnico, ou seja, que vai liberar testosterona, um estímulo, ou seja, vai elevar, vai alentar. Se você vê o nome, a palavra alentar, só a palavra aler, você já demonstra a palavra que venha colocar incentivo, estímulo, aquisição ligado a esses fatos. É lógico que hoje estamos na época de androides, né? De amenoides, né? Amenoides, ou seja, eu estou presente nessa área entre um dessas hierarquias de amenoides, que nega a questão de pesquisas profundas, estudos, doutorizar a própria motricidade humana nesse anelo que já está aspirado, está ausente, ligado aos elementos desde a década de 70, que havia essa anemia, né? Ou seja, então há um campo colonizador entre o capital, entre essas pontes. Portanto, o que é necessário entre essas habilidades? O que é necessário entre o aprendizado motor? Lembra que eu falei sobre o aprendizado motor e as questões de previdência? Fazemos parte do aprendizado motor, fazemos parte do aprendizado racional, fazemos parte do aprendizado afetivo e relaciona que o aprendizado motor está em destaque. Se nós olharmos, eu até falo a página e até o autor para destacar as questões de previdência. E muitas vezes nós ficamos ali, ou seja, em questões anonimatos, porque temos medo ainda de afrontar e haver colisões, choques que relacionam outras questões jurídicas que têm outros patamares e conexões, diante de tempos, diante de campos permanentes e impermanentes, relacionados à própria pesquisa que opõe os meios. O que opõe os meios, impõe as propriedades. E as propriedades é o nosso próprio corpo, é a nossa consciência crítica ou ingênua, essa linguagem de superioridade ou inferioridade.